Após fugirem, Woo Bin se desculpa com o prota, dizendo que ele é um inútil por não conseguir entrar na biblioteca. Mas Tianlei diz para ele não se preocupar e que mesmo se não tivesse zumbis o seguindo, Qin Hao ainda não abriria a porta. Ele diz que as pessoas são assim. Antes achavam Qin Hao uma pessoa legal, mas agora todos sabem como ele é, e que a desordem vai fazer as pessoas revelarem seus lados ruins, e completa que por ele ter sido alvo de bullying por muito tempo, ele entende bem como é essa sensação. Mas como Qian Hao ousou bater na representante, isso não vai ficar impune. Woo Bin, então, pergunta o que eles irão fazer, já que não conseguem entrar na biblioteca. Então Tianlei diz que, se eles não conseguem entrar pela porta da frente, irão entrar pela porta dos fundos. E então eles conseguem entrar. Uma amiga da representante a pergunta se ela está bem, e a representante diz que sim, mas sua amiga completa, dizendo que Qin Hao não é alguém que se deve manter por perto por conta do que ele fez. A representante diz que a forma que todos reagiram a deixou calma, pois se alguém retrucasse o que Qin Hao disse, o resultado seria ainda pior, mas todo mundo ficou só olhando. Em seguida, Qin Hao as interrompe e chama a representante pelo nome, Ye Si-tong, dizendo para ela não se fazer de coitada, pois se ela fosse tão boa assim, teria ido lá fora e mataria todos os zumbis. A amiga de Si-tong repreende Qin Hao pela forma que ele estava falando, mas Qin Hao pergunta por que ela está se doendo tanto, pois ele nem estava falando com ela, e avisa que se ela deixar ele com raiva, ela terá que arcar com as consequências. Mas em seguida Qin Hao se assusta com alguém chamando seu nome, e após ele se virar, Tianlei o acerta um soco bem no rosto. Qin Hao pergunta como ele conseguiu entrar ali, mas logo em seguida, Woo Bin o pega pelo colarinho dizendo que ele não quis abrir a porta e por causa dele, eles quase morreram. Qin Hao diz que estava pensando na segurança de seus amigos e que se deixasse eles entrarem, todos iriam morrer. Surpreendentemente, todos ficam do lado de Qin Hao e Woo Bin diz que ele é esperto por colocar todos contra ele e Tianlei. Logo, Si-tong chega e fica aliviada por eles estarem bem, e agradece por terem salvo a todos. Tianlei repara a marca no rosto de Si-tong e vai para cima de Qin Hao. Antes que ele falasse alguma coisa, o prota já acerta 2 tapas em seu rosto, e diz a Qin Hao que se ele tocar em Si-tong novamente, ou em qualquer outro colega, ele enfiaria o machado em sua cabeça. Em seguida, o prota segura a mão de Si-tong e a leva com ele. Qin Hao fica com raiva e promete se vingar. Os 3 se sentam e Si-tong observa o prota, e então Woo Bin diz que seu rosto está vermelho e a pergunta se ainda dói, mas ela fica envergonhada e diz que já parou de doer. Si-tong diz que se sente envergonhada, pois eles salvaram a todos e ela nem conseguiu abrir a porta. Mas Woo Bin diz que não é culpa dela, e sim do Qin Hao, mas Si-tong apenas pede que eles não a chamem mais de representante, pois ela não consegue nem proteger seus colegas. Tianlei então diz que de uma forma ou outra, ela ainda tem a essência de uma representante, e Woo Bin concorda. Si-tong então se emociona e começa a chorar, e ao mesmo tempo, perguntar por que tudo aquilo estava acontecendo, pois ela estava com muito medo e que poderia virar um zumbi a qualquer momento. Mas Tianlei a acalma e diz que ele a protegerá. Si-tong o agradece e insiste que a chamem pelo nome, pois não existe mais escola para ela ser representante, e todos concordam. Tianlei pergunta a Si-tong se ela viu Shen Xinyu, e Si-tong se lembrar dos rumores que diziam que Tianlei gostava de Shen Xinyu, e que pelo jeito era verdade, ela pensa que, por mais que ele seja uma boa pessoa e a tenha consolado, isso não significava nada. Então ela diz que viu Xinyu fugindo com o assistente faz pouco tempo, mas depois que se separaram, não a viu mais. Tianlei entende, e em seguida Si-tong pergunta se um dos dois pode emprestar o celular, pois ela estava preocupada e queria ligar para os pais, seu celular não estava funcionando, e caso seus pais vejam nos noticiários o que aconteceu com a escola, ficariam preocupados. Mas eles dizem que seus celulares estão sem sinal, e que talvez o surto zumbi não tenha sido apenas na escola. Si-tong então fica nervosa, e se pergunta se seus pais estão sabendo de tudo o que está acontecendo. Mas Tianlei a acalma, dizendo que talvez eles tenham se escondido e que o mais importante agora era se proteger, e que apenas os encontraria novamente se ela continuasse viva. Então,
Sitong apenas concorda. As pessoas da biblioteca estavam quietas, e algumas começaram a resmungar, falando que está com fome, o que gerou uma discussão. Wu Bin vê de longe e pergunta o que está acontecendo, e Sitong diz que era por causa da desunião, e ao tentar ir resolver, Tianlei a pega pela mão e diz que não adianta ela ir lá, e pergunta se ela esqueceu o que Qin Hao fez. Tianlei completa dizendo que, se ela for lá, com certeza irão julgá-la, e se eles pedirem por comida, ela não vai conseguir resolver esse problema. Sitong então fica em silêncio e observa enquanto os alunos revistam a biblioteca atrás de comida e, após não encontrarem, decidem ir até o segundo andar. Mas são impedidos pelos homens de Lin Mu. Wu Bin pergunta o que eles estão fazendo ali, e Tianlei já os olha com ódio. Um dos alunos diz que Lin Mu é famoso por ser ruim, então todos desistem de subir, mas um aluno insiste em procurar no segundo andar e, como consequência, Lin Mu o joga a escada abaixo. Em seguida, ele diz que todos eram idiotas e não entendiam como o mundo funciona, e que de agora em diante, o segundo andar era dele, e quem se atrevesse a ir até lá tinha que estar preparado para as consequências. Lin Mu completa dizendo que quem quiser ir procurar por comida no segundo andar deve oferecer algo em troca, e que era bom alguma menina bonita estar disposta a se sacrificar para satisfazê-lo. Wu Bin se revolta e diz que não pode ignorar isso, pois Lin Mu dominou o segundo andar e monopolizou toda a comida. Em seguida, Lin Mu oferece um pão para uma garota e diz para ela o servir. Mas, após ela recusar, ele a bateu. Antes que batesse mais, Sitong grita para que ele solte a garota, e que o mundo já está uma merda para ele dividir as pessoas assim. Todos concordam. E Sitong completa dizendo que a biblioteca não é a casa dele, e a comida pertence a todos. Lin Mu então diz que, antes Sitong era protegida pelos professores, mas agora ela não tinha ninguém para a proteger. Então Lin Mu a desafia a ir lá fora buscar o professor para protegê-la. Mas então Tianlei entra na frente e diz que Lin Mu já foi longe demais. Lin Mu então começa a gargalhar e pergunta se ele esqueceu que foi espancado no dia anterior e quer bancar uma de herói agora ou prefere que ele deixe isso pra lá. Tianlei confirma que foi espancado sim, mas que o mundo mudou e se ele acha que ele ainda manda em algo pra ele cair pra dentro. Em seguida, Tianlei acerta uma machadada na estante de livros, a fazendo cair. Lin Mu fica assustado e seus capangas ficam com medo do machado de Tianlei, dizendo que ele é louco e que não deveria ser tratado como uma pessoa normal. Lin Mu concorda e diz que ele ficaria no segundo andar e os outros no primeiro. Assim cada um ficava de boa no seu canto, e que se alguém se atrevesse a subir, para não esperar que ele fosse bonzinho. Em seguida, Lin Mu pede seus minions para fechar a subida para o segundo andar e matar qualquer um que tentar subir, e também para procurarem por coisas que pudessem usar como armas, já que até Tianlei tinha uma. Wu Bin pergunta se a representante está bem, mas ela diz que não esperava que a humanidade podia ser tão assustadora, e Tianlei diz que as pessoas se esqueceram como viver em harmonia. E completa dizendo que quando as pessoas encaram a morte, elas revelam sua verdadeira personalidade, podendo fazer o que quiser para sobreviver, até sacrificar outras pessoas. Ele diz que Sitong também precisa mudar sua personalidade, pois se ela defender todos, uma hora vai ficar em perigo. Wu Bin diz para Sitong não ter medo, pois ele e Tianlei a protegerão. Após um tempo, Sitong diz que Lin Mu monopolizou toda a água e comida, e que mesmo se estivessem protegidos, uma hora começariam a morrer de fome. Tianlei diz que Lin Mu tem muitos capangas e que eles ainda não podem enfrentá-los. O estômago de Sitong começa a roncar e ela fica com vergonha, então Tianlei chama ela e Wu Bin para comer algo. Após isso, a cena corta para Xin Yu escondida em uma sala e uma menina pergunta como ela está, e ela diz que está bem. Voltando para Tianlei, Wu Bin o pergunta para onde ele está os levando, pois ali não havia comida. Mas Tianlei diz que na cafeteria deve ter algo e pede para que os dois fiquem ali, enquanto ele vai lá procurar. Wu Bin e Sitong não concordam com a decisão de Tianlei, pois tinha zumbi em todos os lugares, mas Tianlei diz para não se preocupar, pois nada aconteceria com ele. Enquanto Tianlei se afastava, Wu Bin disse que acredita em Tianlei e que com certeza ele vai voltar. Enquanto isso,
Tianlei corre sem ser visto pelos zumbis e encontra uma mochila cheia de comida, então resolve guardá-la. Ao abrir o armazenamento, ele percebe que a comida que ele havia comprado antes não seria suficiente para os 3 e acabaria rápido. Tianlei pensava que com o passar do tempo, seria mais difícil encontrar comida, então era melhor economizar por agora. Ele decide comer biscoitos por último, pois a validade é maior, e enquanto pensava no racionamento de água, foi surpreendido por um zumbi, que o ataca